tenho certeza que esse culto já abençoou muito o seu coração, com tudo que aconteceu. É como é bom a gente ter essa liberdade do Espírito Santo agindo em nós e através de nós. Isso é precioso demais. Nós estamos na nossa série de mensagens chamado Dons e Paixões, Ações do Espírito Santo, e hoje nós vamos falar sobre dons. Aprendemos já várias lições sobre o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, as relações do Espírito Santo, sobre batismo e plenitude do Espírito Santo. Nós já aprendemos um pouco. Hoje na EBD foi muito bom que a gente falou sobre as ações do Espírito Santo na vida do crente, do cristão. Foi muito precioso, muito gostoso, mas nós vamos falar sobre dons. Dons espirituais. E é um tema que às vezes é um pouco delicado, né, de tratar. E quando fala de dons, a gente já pensa logo naqueles mais polêmicos, né? Mas tem tanto dom espiritual bom, não que tenha dom espiritual ruim, por favor. Todos são excelentes, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre dons espirituais. Você vai ver depois aí, mas eu quero que você anote aí, faça alguma referência. São 4 textos que falam sobre dons, ou que listam esses dons espirituais. Romanos 12, 6 a 8, nós vamos ler depois. 1 Coríntios 12, de 8 a 10, Efésios 4, 11. E em 1 Pedro 4, 10 e 11 também tem uma lista, mas parece que ele se refere um pouco aos outros já, né? Repete alguns dons ali. E é muito interessante que nessa lista de dons aqui, em 2 deles, tanto em Romanos quanto em Coríntios, logo depois que Paulo lista esses dons, ele fala de amor. Recentemente nós falamos de amor, nós falamos de 1 Coríntios 13, falamos do amor de Deus, do amor ágape, né? Interessante como Paulo refrisa tudo isso, e nós vamos entender por que ele dá essa ênfase, ele dá esse direcionamento, e logo depois de falar de dons, ele fala de amor. Nós vamos entender por que isso, qual é a finalidade dos dons. Interessante a gente compreender que tem uma diferença entre dons espirituais e entre habilidades naturais. São coisas diferentes, são coisas distintas. E aí tem uma tabelinha que vai aparecer aí para você, que vai falar um pouquinho sobre habilidades espirituais. Você consegue ler ali? Dá para ler daí? Consegue? Eu vou repetir aqui, mas só para você acompanhar. Habilidade natural, ela é imutável, nós nascemos com ela, né? É um talento que você nasce com ele, claro, você desenvolve ao longo da sua vida, mas é um talento natural, algo que não muda. Você pode desenvolver ou não, mas está ali para você atuar na sua profissão, sabe, essa tendência de fazer aquilo que te chama mais atenção, isso é uma habilidade natural, né? Algumas pessoas têm habilidade para trabalhos manuais, para coisas delicadas, outras já são mais grosseiras, coisa delicadinha não dá, porque, né, se pegar na mão quebra. Eu sou um desses, né? Se pegar coisa muito delicadinha, não me dá não. Fazer dobrinha, para fazer coisinha aí, melhor me dar. Eu ajudar a varrer o chão é melhor, ajudar a carregar a tijolo é melhor. Só não consigo ainda, irmão Henrique, levantar a parede de tijolo. Fica meio torta a minha parede ainda, viu? Mas eu vou aprender. Então, habilidade natural, e ela atua em uma dimensão humana. Ela não atua numa dimensão espiritual e ela não gera transformação espiritual. Mas dom espiritual não é algo que se pode imitar, ou seja, Deus dá a cada um e cada um tem o seu próprio dom. Vem de Deus, recebemos na comunhão e ao servir, ele serve para esse processo de estar juntos e ele gera transformação de vida. Então, tem uma distinção entre habilidades naturais e dons espirituais. A gente percebe que o Espírito Santo se manifestava no Antigo Testamento de maneira pontual. A gente falou um pouquinho sobre isso na IBD hoje. E ele vinha e ele se manifestava na vida de algumas pessoas, mas a gente percebe que normalmente eram manifestações que potencializavam habilidades naturais. Força, por exemplo, lá em Sansão. Lá, quando você lê a história de Gideão, quando ele junta o povo dele ali Hã? Desculpa. Não era o cabelo simplesmente, né? O Espírito Santo agia ali, mas era ação do Espírito Santo. Você pode ver, por exemplo, na conquista da terra, Josué e toda a sua luta, o Espírito Santo sempre se movia ali, mas
a impressão que nós temos é que ele ali se manifestava e ele aflorava, ele potencializava habilidades naturais, habilidades humanas, para a realização da obra de Deus, é verdade, com o propósito de alcançar ali os propósitos de Deus, não com o propósito de que os propósitos de Deus se cumprissem. Fica meio redundante, mas é assim mesmo. Mas a gente precisa entender, então, o que são dons espirituais. Como a gente compreende? Dom, na verdade, dom, nós vimos inclusive na quarta-feira, ela tem várias expressões para dom, e ele sempre representa presente, dádiva, algo que é dado, algo que é oferecido gratuitamente, ou tem uma indicação de ser uma obtenção de um favor. Mas quando se trata de dons espirituais, a palavra é mais específica, ela é chamada de carisma. Também representa esse favor, mas ela é direcionada para dons espirituais, ou para esse favor espiritual, para isso que o Espírito Santo gera e produz em nós, distribui para cada um de nós. Assim como nós aprendemos que a palavra amor, né, tem várias expressões, e a palavra ágape sempre se refere ao amor divino, a esse amor puro, esse amor que vem de Deus, que é o próprio amor. Em dons também, quando se fala de dons espirituais, a palavra normalmente usada é carisma. E tem um texto ali de 1 Coríntios 12, 7, que a gente consegue entender então que esses dons, essa manifestação do Espírito Santo em nós, é o próprio Espírito que nos dá, né? Diz assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Tem duas frases de Billy Graham que eu acho bastante importantes, quando a gente fala de dons espirituais, porque como é um assunto que às vezes gera divergência, eu gostei muito, nós estamos lendo esse livro de Billy Graham, e eu trouxe duas afirmações que ele traz ali, que diz o seguinte: os espiritualmente maturos olham um pouco de inveja os dons que não receberam. Os que recebem, às vezes, mostram um pouco de presunção, e somos responsáveis diante de Deus pela maneira como usamos os nossos dons. Então, o dom é algo que o Espírito Santo derrama sobre mim e você. Cada um de nós tem pelo menos um dom, nós vamos ver entender isso, mas nós somos responsáveis por ele. Eu não posso olhar para o Enéas, eu gosto de usar o Enéas como referência, eu não posso olhar para o Enéas e falar assim, porque ele toca tão mais lindo do que eu, falar assim, por que eu não tenho esse mesmo dom? Né? Por outro lado, eu sou muito mais bonito que ele, mas dom de beleza não é um dom espiritual, então fica tranquilo. Mas a gente tem esse problema, de às vezes a gente, porque eu não recebi tal dom, e eu vejo que um outro irmão tem aquele dom, e eu olho com um pouquinho de inveja, né? Querendo aquele dom para mim. Você pode pedir para o Espírito Santo te dar, a palavra de Deus diz que Deus dá gratuitamente, se Ele quiser, é claro, né? Se for para cumprir os propósitos dEle. Então nós somos responsáveis pela maneira como nós usamos os dons. Mas enfim, quais são esses dons? Existe um consenso de teólogos, os dons que são citados necessariamente não são uma lista exaustiva, ou seja, não quer dizer que não existe mais nenhum outro tipo de dom além daqueles, senão a gente estaria limitando Deus. Deus distribui isso com o seu propósito, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer, e a gente pode compreender que Deus pode manifestar, né? Mas essa lista ela já é bem completa, ela já é bem abrangente para nós no que diz respeito a dons espirituais. Então nós vamos ler os textos todos. Nós vamos ler esses textos que eu listei para vocês, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre cada dom, dando uma ênfase em cada um deles. E eu quero que você preste atenção, porque dons espirituais, como eu já falei, todos nós temos. E talvez seja um momento de você começar a olhar para você e falar assim, qual é o meu dom? O que Deus colocou sobre mim? O que o Espírito Santo deu para mim no momento da minha conversão, no momento que eu abro meu coração, que eu recebo o selo do Espírito Santo, e ali Ele começa a me direcionar e usar as minhas habilidades. É claro que Ele vai usar suas habilidades, mas Ele vai dar um dom específico para você. E eu tenho certeza que você vai se identificar com algum deles. Vamos começar com Romanos 12, versos 6 a 8. Romanos 12, versos 6 a 8, diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine.
Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aqui nós já vimos alguns deles. Você vai ver, se você acompanhar aqui, você vai ver que tem alguns destacados ali em negrito. Vamos para 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 8, 9. 1 Coríntios 12, 8 e 9, não, de 8 a 10. O texto diz assim: pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Nós temos mais uma lista aí. E a gente vai fechar com Efésios, uma vez que eu disse que lá em 1 Pedro isso se repete, nós vamos ler apenas o texto de Efésios 4, verso 11. Ele vai dizer assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelista e outros para pastores e mestres. Enfim, essa lista em todos esses textos. E aí nós vamos identificar alguns dons, vai aparecer para você aí alguns dons. E eu vou, à medida que a gente vai colocando eles, eu vou reforçar alguns. Outros a gente vai passar, porque não vai ter como a gente passar por todos aqui, a não ser que vocês estejam dispostos a ficar comigo pelas próximas 3 horas e meia. Não, né? Vamos passar então, depois a gente vai ter um estudo específico para a gente aprender isso na nossa escola bíblica. Nós falamos sobre escola bíblica hoje. Tem um material muito bom que nós vamos aplicar aqui, todos nós. Vamos fazer testes de dons, como aplicar isso, como desenvolver os nossos dons. Mas aqui é para a gente ter esse conhecimento mais amplo e falar de alguns deles. O primeiro em destaque que vai aparecer aí para você, em destaque não, mas está na sua lista, é o dom de profecia. E esse é um dom que muitas vezes a gente confunde. E acha que dom de profecia é quem dá profetada por aí, quem fica adivinhando as coisas, né? Ah, Emily, Deus falou comigo e você vai receber algo extraordinário. Você já recebeu o que é a salvação. Além disso, não espere mais nada, se você não fizer força para você conquistar, né? Muitas vezes a gente confunde dom de profecia com esse dom de predizer o futuro. Mas profecia, desde o Antigo Testamento, apesar de falar do que estava por vir, ele revelava a vontade de Deus e sempre tinha um papel de exortar o povo a se voltar para os caminhos de Deus, porque a resposta à ira de Deus ou as consequências do afastamento iriam acontecer. Nós temos as profecias da volta de Cristo, nós tivemos as profecias da vinda de Cristo, das voltas de Cristo, mas sempre ligado à palavra de Deus, à vontade de Deus. Cuidado com quem vai dar uma profetada em cima de você, dizendo que tem algo, isso, aquilo, seja bom ou seja ruim, porque infelizmente tem para todo lado. Tem gente que vai profetizar coisas muito boas na sua vida, mas tem gente que vai profetizar uma doença, uma morte, que você tem que se preparar. Então calma, cuidado. Cuidado. Eu quero contar uma experiência de um amigo muito próximo, há muitos anos atrás. O filho dele ficou muito doente. Inclusive é um amigo que eu precisei doar sangue meu para fazer transfusão. Me ajuda aí quem é da área médica, transfusão, quando tira, já coloca transfusão. Tem um esquema desse que não passa pelo banco de sangue, já transfere direto pelo mesmo tipo. Tem um nome lá que eu esqueci. Hã? Pix, não é transfusão de sangue via Pix, não. É um outro. Mas enfim, o filho estava muito doente e ele tinha o mesmo tipo de sangue que eu. Afresco, acho que chama, se eu não me engano. Não sei se tem isso, não sei se era isso, mas era assim que foi tirado de mim e já foi aplicado nele. Porque normalmente quando você doa sangue, vai para o banco de sangue, separa plasma, separa não sei o quê, e cada coisa serve para uma coisa. Nesse caso foi direto. Mas ele ficou muito doente, o garoto. Ficou muito doente, ficou bem pesado o clima. E aí surgiu um desses profetas. Chegou para esse meu amigo e falou assim: cara, teu filho está assim por sua culpa. Por sua culpa, porque você está em pecado. Aquilo simplesmente desestabilizou ele.
E aí ele chegou para mim e falou assim, Wellington, me ajuda. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, cara, me falaram isso e eu já fui para o meu quarto, já ajoelhei, já confessei todos os pecados que eu tinha, os pecados que eu não tinha, eu inventei uns pecados novos e eu estou angustiado. Eu falei, Marcos, para com isso. Isso não é da palavra do Senhor. Acalma teu coração. Teu filho está mal, é verdade, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Vamos orar, que o Senhor vai restaurar a vida do teu filho. E graças a Deus está ali, restaurado. Tem, eu acho que 24, 23 anos, não, mais novo que o Léo, né? Um pouco mais novo. Está aí, firme, trabalhando, forte. Claro, recebeu meu sangue, né? Está lá, firme e forte. Mas cuidado com esses profetas por aí. A única profecia é da palavra de Deus. Se alguém te falar alguma coisa, fala o seguinte, legal, então peça para o Espírito Santo confirmar no meu coração e na palavra. Aí eu vou crer na sua profecia aí para mim, né, se tiver fundamentação na palavra de Deus. Enfim, dom de serviço, aquele que você oferece para servir. Tem gente que faz isso com muita naturalidade, né? Tem gente que não pode ver uma coisinha fora, já vai cegar, já vai servir. Eu acho que eu tenho um pouquinho desse dom aí, que eu gosto de fazer essas coisas. Dom de ensino, aquele que tem habilidade, facilidade para expor, para explicar as coisas, e as pessoas conseguem entender, é um dom espiritual. Dom de encorajamento, sabe aquela pessoa que não precisa fazer força para encontrar alguém que está com uma necessidade, ir lá, orar com aquela pessoa, caminhar com ela, oferecer ajuda. Dom de encorajamento, dom de contribuição. Não é simplesmente trazer o dízimo aqui, é aquela pessoa que vai além disso, porque Deus deu aquele dom e Ele faz com alegria, e Ele dá muito mais do que o normal, a média, porque Ele gosta, Deus chamou Ele para isso, e quando para isso, dom de contribuição, dom de liderança, dom de exercer uma posição de influência, dom ritual, dom de misericórdia, aquele que se compadece, aquele que consegue também olhar para a necessidade e desenvolver misericórdia, de acolher aquela pessoa. Dom de sabedoria, aquela pessoa que consegue, além de ter o dom de ensino, né, que consegue olhar para situações e consegue perceber e consegue extrair lições importantes e aprender com aquilo e transmitir isso. Pessoas que têm dom de liderança, dom de ensino, dom de sabedoria, são pessoas que a gente tem que estar perto delas, para aprender com elas, para crescer com elas. Né? Nós precisamos muito disso. Dom de conhecimento. Dom de ter a facilidade de aprender e de transmitir esse conhecimento. Dom de fé. A fé, ela está sobre cada um de nós. A gente crê em Cristo pela fé. Todos nós temos fé. Mas tem algumas pessoas que parecem que têm um pouco mais. Tem umas pessoas que parecem que a fé delas é um pouco mais desenvolvida. São aquelas pessoas que conseguem orar pelo outro e não precisa depender da fé do outro. Parece que a fé dela é suficiente, né? Então, dom de fé. Aquela pessoa que busca de maneira muito intensa. Dons de cura. E esse é um dos que está em plural. Por que em plural e por que não só dom de cura, mas dons de cura? Porque existem várias formas e o Espírito Santo age de diversas maneiras. Tem aqueles que recebem um dom de cura que tem a ver muito mais com cura física. Aquela pessoa que está enferma e você ora e através do seu dom de cura aquela pessoa é curada. Mas também tem pessoas que têm dons que tratam curas de doenças emocionais, espirituais. Por isso são dons de cura. Muitas vezes quem tem dom para a tendência de cura física não tem para uma cura emocional, mas o outro tem para cura emocional. Por isso são dons e por isso que está no plural. Dons de milagres, dons de discernimento de espíritos. E é muito interessante porque esse dom de discernimento de espírito está muito ligado ao confronto do dom de profecia. Nós precisamos aprender a distinguir os espíritos. A distinguir, porque no nosso meio existem outros espíritos que às vezes tentam confundir a nossa mente se passando por Espírito de Deus. Sabe aqueles
que estão disfarçados de anjos de luz, que vão nos enganar e podem nos enganar, nós precisamos buscar na palavra de Deus a compreensão para discernir os espíritos, para discernir se aquilo é de Deus ou não é de Deus. E é claro que tem um que vai ser polêmico e eu preciso falar dele. A gente não vai poder se eximir disso. Dons de línguas. Uau! A gente vai falar isso na Igreja Batista? Vamos falar. E é muito interessante porque a gente tem aprendido sobre isso, a gente tem conversado um pouco sobre isso aqui na igreja. E vai ser muito interessante a gente falar isso juntos aqui, no culto público. O dom de línguas, ele pode ser de línguas conhecidas, como a gente vê lá em Atos, e muitos, mas muitos teólogos estudiosos compreendem que aquele movimento de Atos 2 não eram línguas celestiais ou línguas totalmente estranhas, mas eram línguas das pessoas que estavam ali em Jerusalém, que estavam naquele momento ali, tanto que o texto fala que, como é que a gente consegue entender na nossa própria língua? Esses homens aí não são judeus? Como é que eles falam e a gente entende? Mas também existem línguas estranhas. E aqui está um detalhe importante quando você estuda sobre dons, e depois no estudo nós vamos entrar com mais detalhe nisso. E aí onde nós precisamos ter muita atenção. Porque línguas estranhas se manifestam no meio do povo de Deus, mas também se manifestam em outros locais. As línguas podem ser celestiais, mas elas podem ser demoníacas também. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que o dom de línguas é um dom muito delicado. O que nós não podemos negar é que é um dom espiritual. A questão é que nós, como batistas, ao longo da história, a gente se afastou um pouco disso. Porque no começo, quando o movimento pentecostal começou a acontecer, eles foram por um extremo, e a gente, para se resguardar desse extremo, nessa busca incessante pelos sinais, e os sinais acontecendo, acabei buscando mais os sinais do que o Deus dos sinais. A gente, como uma denominação histórica, bíblica, a gente quis se afastar um pouco disso para não ser confundido com aquele grupo, e a gente acabou indo para um outro extremo. A gente começou a negar o dom de línguas. A gente começou a dizer que esse dom não existe. Ou a gente começou a aprender simplesmente por isso, porque nós não damos ênfase, é verdade. Nós vamos continuar não dando ênfase nesse dom de línguas. Mas ele existe. Nós tivemos aqui o Décio, que ministrou na semana passada. E se você quiser aprender a falar em línguas, fala com ele, que ele vai te ensinar. Não, brincadeira, não é isso. Mas ele recebeu esse dom, ele tem esse dom. Temos outras pessoas que têm esse dom. Mas o apóstolo Paulo ensina de maneira muito clara como deve ser utilizado esse dom na igreja. Ele é um dom de edificação pessoal, não é um dom de edificação comunitária. Todos os dons são para edificação mútua. E esse é um dom pessoal. Por isso não existe essa ênfase. Não é pecado ter dom de línguas. Não é pecado você falar em línguas. Desde que sejam as línguas do Espírito Santo que vai colocar sobre você. Mas ele é um dom seu, para a sua edificação. Eu já tive a oportunidade de estar num ambiente onde nós estávamos num tempo de oração e uma pessoa começou a orar em línguas, e nós continuamos orando. Eu sabia que ela estava orando para a edificação dela, mas foi gostoso porque isso fortaleceu a presença do Espírito Santo ali, a manifestação do Espírito Santo. Que coisa boa ter essa liberdade. Mas é um ambiente que não era um ambiente de culto. Não era um ambiente de ensino, era um ambiente específico, de oração. Isso pode acontecer, não tem nenhum problema. O próprio Billy Graham traz um texto precioso, que a gente precisa entender. No seu livro fala do dom de línguas, e discorre muito bem, e aborda de uma maneira muito extensa. Ele diz assim lá no final: línguas é de fato um dom do Espírito. Mas se línguas é um dom do Espírito Santo, ele não pode dividir. Se os que falam em línguas usam mal esse dom, provocando divisões, falta-lhes amor. Os que proíbem prestam um desserviço à igreja, porque contradizem o ensino de Paulo, ou seja, o ensino bíblico.
Tanto os crentes que falam quanto os que não falam em línguas devem se amar mutuamente e trabalhar na evangelização do mundo para a maior glória de Deus, não se esquecendo disso. Os que falam em línguas e os que não falam viverão juntos na Nova Jerusalém. Eu achei muito precioso isso que o Billy Graham traz, porque ele traz o equilíbrio para isso. Pronto. Simples assim. Você fala em línguas, eu não falo, que tem que basear o nosso relacionamento ao amor. Você não é melhor que eu não sou melhor que você. E nós temos um propósito. E esse propósito é cumprido, não é falando ou não falando em línguas. Esse propósito é cumprido no testemunho do Evangelho de Cristo que eu e você precisamos. Essa é a ênfase. Por isso que Paulo fala sobre que o dom de profecia e o profetizar é melhor do que falar em línguas, porque profetizar eu falo da palavra de Deus, eu falo da mensagem de Deus. Eu falo aquilo que as pessoas precisam ouvir. E quando eu falo em línguas, eu falo só para mim. Então, que todos nós possamos olhar para isso com muita maturidade. De fato, nenhuma doutrina humana ou denominacional, ela pode ser considerada maior que a doutrina bíblica. E o dom de Bíblia. Amém? Se a gente não considerar isso, a gente pode estar ensinando uma heresia. E se a gente ensina heresia, a gente deixa de ser uma religião verdadeira ou uma denominação verdadeira, a gente passa a ser uma seita, que não ensina aquilo que a palavra de Deus ensina. Amém? Dom de interpretação de línguas, está aí, fecha o contraponto. A manifestar se tiver interpretação. Eu ainda não conheço, de fato, que interpretasse línguas. Eu não conheci. Eu conheço pessoas que falam em línguas, mas eu nunca estive num ambiente de interpretação de línguas. A única experiência que eu quero compartilhar com vocês, e talvez seja um pouco mais parecido com Atos. Quando eu fui a Cuba falar lá, eu nunca estudei espanhol na minha vida. Nunca. E eu precisei pregar no meu portunhol. Né? Claro que antes de ir, eu li umas palavras, estudei, fiz uns negócios assim. Mas foi muito interessante porque tinha o pastor que estava ali para me traduzir, mas em determinado momento ele falou assim, eu não vou mais te traduzir. Eu falei, opa, peraí, como é que eu vou ficar aqui? Não pode continuar pregando, está todo mundo te entendendo. Foi uma experiência muito interessante, e de fato foi muito precioso. Eu não sei se foi o que aconteceu em Atos ali, se eu estava falando no meu portunhol e as pessoas no ouvido, né, tinha um tradutor simultâneo no ouvido de cada um, que é o Espírito Santo se manifestando ali, mas foi uma experiência muito interessante aquela. Né? Não acho que houve interpretação de línguas, mas Deus usou ali de alguma maneira. Dom de apostolado, e esse também eu quero dar uma ênfase. Dom de apóstolo. Existe também um consenso que esse dom, se a gente pode dizer isso, né, também a gente não quer limitar o poder de Deus, mas que ele cessou com os apóstolos de Cristo, porque apóstolo é denominado aqueles que foram chamados exclusivamente por Jesus, que caminharam com Jesus, com a única exceção que a palavra de Deus traz do apóstolo Paulo, que também foi chamado por Jesus, na sua experiência, e você pode ler o livro de Atos, e você pode ler a experiência de Paulo. O tempo todo Paulo está dizendo, o Senhor falou comigo aqui e me guiou. A partir daí, esse dom não se manifestou mais, porque ninguém mais foi chamado diretamente por Jesus. E hoje a gente, infelizmente, ouve, eu quero falar isso com muita tranquilidade, de muitos apóstolos, ou de pessoas que se autodenominam apóstolos por aí. Só que quando a gente compara a vida dos apóstolos na palavra de Deus e a vida desses apóstolos atuais, não combina. Estou certo ou estou errado? Talvez você não concorde comigo, mas eu preciso dizer isso. Eu preciso dizer para você que eu não estou aqui para dizer o que você espera que eu diga, eu estou aqui para dizer para você o que eu preciso dizer. A vida desses homens não se compara com a vida desses apóstolos que viveram, que estavam dispostos a sofrer, que largaram tudo pelo Evangelho e por amor a Jesus, que viveram uma vida de entrega total,
e morreram do pior tipo de morte, todos eles, sem exceção nenhuma. Os apóstolos de hoje, infelizmente, estão muito mais interessados nas suas conquistas, estão muito mais interessados no seu status ou no seu poder de influência. Cuidado com isso. Caminhando, mais alguns dons de auxílio e socorro, autoexplicativo, dom de administração também, esse dom de gestão, de gerir aí, sempre voltado para o povo de Deus, dom de pastorado, né, dom de pastorear, de apacentar as ovelhas, dons, e esse dom de pastorado é importante, não é só pastor que tem o dom de pastorado, tá bom? Não confunda esse dom pastoral ou de pastorado com ser pastor. Pastor, eu que estou aqui, me formei, estudei, fui consagrado a pastor para ser o líder de vocês. Mas muitos de vocês têm esse dom de pastoreio. Muitos de vocês também apacentam uns aos outros. Muitos de vocês também são usados para desenvolver esse dom. Então, esse dom de pastorado não tem a ver com o pastor, tem a ver com um chamado para dar, para pastorear, para auxiliar uns aos outros. Dons da hospitalidade e dom da hospitalidade, dom de intercessão. E eu queria reforçar também esse dom, que não é simples, também aquelas pessoas de uma maneira muito especial se compadecem do outro a ponto de jejuar, de interceder, de orar por aqueles que necessitam, principalmente aqueles que estão próximos. Nós temos procurado desenvolver esse dom aqui nos nossos cultos de quarta-feira, quando a gente tem o nosso momento de intercessão. Né? Nos nossos cultos também nós temos também um momento de intercessão, porque ele é precioso demais. Uma lista aí de pelo menos 21 dons, e como eu falei, qual deles te chamou atenção? Qual deles mexeu com você? E uma coisa importante que eu quero frisar é que nós precisamos saber a aplicação, a razão, o propósito desses dons. Eu quero ler Efésios 4, de 12 a 15, que diz o seguinte, depois da lista de dons ali de Efésios 4, 11, o apóstolo Paulo continua, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha o que a gente falou agora há pouquinho aqui. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Os dons espirituais, então, eles têm um propósito muito específico. Lembra que eu falei que são diferentes das habilidades naturais? Eles são para servir, eles são para nós podemos oferecer isso aqui dentro do corpo de Cristo, para preparar os santos, para edificar, para gerar unidade de fé, para gerar conhecimento, para gerar maturidade na vida pessoal e na vida espiritual. Esse é o propósito dos dons. Se eu tenho um dom e não sirvo na igreja, no corpo de Cristo, eu arrisco dizer para você, não arrisco dizer não, eu preciso dizer para você, se eu tenho um dom e não sirvo, eu estou em pecado, porque eu não estou usando de maneira correta aquilo que Deus colocou sobre mim. É como se eu estivesse pegando aquele dom, como se pegássemos aquela parábola dos talentos, e nós enterrássemos o nosso dom, não desenvolvêssemos o nosso dom. Para sermos discípulos fiéis e verdadeiros, nós precisamos oferecer esses dons ao Senhor, para gerar crescimento, maturidade, desenvolvimento do corpo de Cristo. É para isso que Deus nos dá dons espirituais. E é por isso que eles diferem das suas habilidades naturais, que também podem servir. Nós vamos falar na semana que vem sobre paixões ministeriais. Como eu posso então pegar esse dom e aplicar de fato na vida, no corpo de Cristo, desenvolvendo ministérios e habilidades e atividades para servir. Só que é importante que você saiba que você tem pelo menos um dom, e que esse dom precisa ser colocado a serviço do Senhor, e o lugar para colocar isso é na igreja de Cristo. Amém?
Você crê nisso? Eu quero te chamar, então, a você fazer uma reflexão junto comigo. Vou ler Paulo em 1 Coríntios. E a gente vai para 1 Coríntios 13. Nós vamos compreender um grande propósito desse dom. Que não adianta eu entender, eu conhecer o meu dom, se eu não servir com amor. Se amor não for a base. E 1 Coríntios 13, nós não vamos lê-lo. Nós já estudamos ele recentemente. Depois você vai ler ele em casa. Isso se aplica de maneira muito especial. E é isso que eu preciso que você reflita. Quando você oferecer o seu dom, saiba que a base é o amor. O fundamento é o amor. Porque não adianta você entregar seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não serve. Você pode doar. A pessoa que tem o dom de liberalidade de ofertar, pode ofertar tudo que tem, como Jesus falou com aquele jovem rico. Mas se não tiver amor, ele só vai ficar pobre. Quando você oferecer seu dom, busque em primeiro lugar compreender que é o amor do Senhor que precisa estar ali, regando isso, movimentando você. O amor é o combustível disso. O amor é que vai gerar essa satisfação no seu coração. É o amor que vai fazer com que você sirva com disposição, sem ficar se comparando com o outro. É o amor que vai fazer você, independente do tipo de dom que você tem, a você se fazer igual ao seu irmão. O amor é aquele que vai fazer você, mesmo que tenha um conhecimento enorme, e aquele outro irmão simplesinho, que não tem o mesmo conhecimento, você vai dizer assim: meu irmão, eu e você somos iguais. A gente está aqui para servir, porque é o amor do Senhor que nos une. E isso é ser corpo de Cristo. Isso é ser corpo de Cristo. Hoje na IBD nós falamos, se eu sei que eu tenho um dom, que eu sirvo, eu sou um membro do corpo de Cristo, e eu não estou servindo, é como se eu estivesse fora, e um membro fora do corpo não é corpo. E se você não serve no corpo, você está arriscado a ser cortado de vez, e você vai secar, assim como a parábola da videira. Os ramos que não produzem fruto são cortados, vão secar, e depois vão para onde? Para o fogo. Para o fogo. Cuidado, eu e você precisamos servir, e servir com alegria. Eu quero que você reflita em duas perguntas aí. Você conhece os seus dons? Conhece os que Deus te deu, que o Senhor te deu? Se não conhece, está na hora de você buscar a direção de Deus para isso. Eu quero que você baixe sua cabeça. Quero que você, em oração agora, coloque a sua vida diante do Senhor, dizendo assim: Senhor, eu já sei qual é meu dom, mas eu infelizmente não tenho oferecido como eu deveria. Ou assim: Senhor, eu estou aqui servindo, mas eu de fato não sei direito qual é o meu dom. Eu preciso da direção do Teu Santo Espírito para compreender e oferecer isso ao Senhor. Uma vez que eu entendo isso, a segunda pergunta que eu quero que você converse com o Senhor aí é se você tem oferecido isso para servir a Igreja de Cristo. Deus tem um propósito para você. Se você não exercer o seu papel, o corpo de Cristo não vai estar completo. Se você se diz parte do corpo e não cumpre o seu papel, o corpo está incompleto, assim como se eu tirar um dedo da minha mão, meu corpo já não vai estar mais completo. Assim como alguém que perde um membro do seu corpo não está mais completo. Se você não está servindo com o seu dom, você está fazendo com que o corpo de Cristo, nesse local onde nós estamos, ele tenha uma falha. Nós precisamos prestar conta disso ao Senhor. Não é ao pastor, não são os líderes da igreja. Você não serve
ao pastor, você não serve a uma denominação, você não serve a uma placa, você não serve a um endereço fixo. Você serve a Deus. E você precisa oferecer tudo o que você é a Ele. E Ele vai te capacitar. Ele vai te usar da maneira que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque nós completamos um ao outro, e os membros do corpo existem para isso, para que ligados ao corpo eles completem de tal forma que o corpo seja um só, guiados pelo mesmo e único Espírito. E lembre que o nosso trabalho, a nossa oferta vai gerar crescimento e vai gerar edificação mútua em amor, para que a gente possa chegar à plenitude de Cristo, atingir a medida da plenitude de Cristo. Isso a gente faz no corpo, a gente não faz sozinho. Um membro fora do corpo nunca vai atingir a plenitude. Agora um membro no corpo vai produzir plenitude completa de Cristo em nós. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós podemos servi-lo. Nós podemos em amor oferecer as nossas vidas ao Senhor, que já deu para cada um de nós pelo menos um dom espiritual, que já habilitou a cada um de nós a desempenhar um papel, uma função e uma atividade que somente nós podemos. O outro não pode fazer aquilo que o Senhor fez e deu a mim. O outro não pode servir com aquilo que o Senhor deu para que eu possa servir, mas juntos, eu cumprindo o meu papel e o meu irmão cumprindo o papel dele, juntos, unidos ao corpo, nós vamos sim nos edificar, crescer, nos fortalecer, e vamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Que glorioso é isso, que maravilhoso é isso, que precioso é esse plano e esse projeto do Senhor para nós como igreja, e que com os nossos dons nós precisamos ser aqui onde nós estamos, para que as pessoas possam ver a tua luz brilhando e para que a tua glória possa ser manifesta neste lugar e através das nossas vidas. Louvado e agradecido seja o teu santo nome. É assim que nós oramos, Pai, no precioso nome de Jesus.